Olá, mulherada faustosa e a machaiada faustosa também, faustosos, no caso, faustosos, né? Eu gostaria de falar com você algo muito lindo. Você sabia que no mundo espiritual existe uma voz que há mais ou menos uns 2000 anos e pouco atrás ecoa na região espiritual e celestial em prol da nossa vida, a favor de mim e a favor de você? Pois é, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Vamos deixar de preguicinha, vamos pegar o caderno, caneta e vamos anotar alguns textos que você precisa ler depois para entender a riqueza do que aconteceu em referência à nossa vida. Esse é o canal Leveza, um lugar de suavidade, de festa, de alegria. E eu sou a pastora Vânia Amaral. Mais uma quinta-feira aqui com vocês. Então vamos lá? O texto é um texto um pouquinho longo, né? Fica no Evangelho de João, o final do capítulo 16, a partir do versículo 25, que eu acho que termina no 33. E aí entra de imediato no capítulo 17, e é todo o capítulo 17. Leia. Faz esse desafio aí de ler hoje ou amanhã, para que você possa entender melhor, tá? E nós vamos nos basear, como sempre, no caso hoje, em um versículo, que já é do capítulo 17. O que acontece? Nesse finalzinho do capítulo 16, Jesus está junto com os seus discípulos, os apóstolos, né, as pessoas que ficavam muito próximas a ele, e ele faz uma despedida. E ele fala, muito interessante, que pela primeira vez ele não ia conversar com eles em parábolas, mas ele ia falar ali na vera, né? E foi incrível, porque alguns demonstraram que ainda tinha algumas incertezas e dúvida sobre o fato dele ser o próprio Deus encarnado em homem e que ele fosse realmente o Messias. E ali eles dão a demonstração, agora sim entendemos. O interessante é que quando ele termina de ter essa conversa com eles, imediatamente ele olha para o céu e ele começa a fazer uma oração. A oração sacerdotal. Gente, uma oração linda, cheia de muito amor, preocupação, cuidado, e até a gente sente assim um sentimentozinho de saudade, né, de Jesus com aquelas pessoas numa vida terrena. Porque depois dele passar por tudo que ele iria passar, como aconteceu, depois de tudo aquilo, da crucificação e tudo, ele é sepultado, ressuscita 3 dias depois, e aí fica mais um período, acho que de 40 dias, aparecendo aqui e ali para algumas pessoas, e depois ele vai para o céu, né? Ele volta para a sua origem no céu. Mas o interessante é que o versículo 15, ele diz assim, do capítulo 17, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde, ou em algumas versões, que os livre do mal, de todo o mal. E é um pouco preocupante e assustador nós observarmos o quanto que a gente hoje se preocupa de viver extremamente bem na Terra. Você só parece que está bem com Deus, já falamos sobre isso algum tempo atrás, se tudo estiver bem na tua vida, saúde física, emocional, espiritual, questão, casamento, relacionamento com o filho, com o pai, com mãe, com amigos, emprego, projetos. Mas não é isso que a Bíblia fala em diversos momentos, né? Inclusive o mais famoso, o próprio Jesus falou, se não me engano, acho que até inclusive no capítulo mesmo 17, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que mal é esse que Jesus pede a Deus para livrar aquelas pessoas, e que essa voz ecoa em função de cada geração que vai nascendo? A grande
importância não é viver lutas, passar por problemas, por perdas. Estamos vivendo um tempo angustiante dessa pandemia, onde tantas pessoas, tantas vidas já se perderam, outras estão lutando para poder conseguir sair e ainda depois ainda vem algumas sequelas que ainda acontecem por um tempinho, por alguns meses depois. Mas o que Jesus quis falar não é livrar dessas situações. Nem ele foi traído, foi negado, foi espancado, quase lixado, pregado numa cruz. Na época, a morte de cruz, além de toda a crueldade, ainda era geralmente para pessoas consideradas traidores, blasfemos, bandido, ladrão. Tanto que tinha 2 ladrões, a cruz dele ficou entre um ladrão e outro. E ele era inocente daquilo ali. Então ele foram pagos, né? A liderança pagou, sei lá, homens que a própria palavra diz, homens malignos, para poder acusá-lo de alguma coisa que ele não fez, para poder chegar àquele objetivo. Amados e amadas, né? Faustosos do Senhor. O que acontece? Acontece quando ele diz que é para nos livrar do mal, são as consequências do problema. Por exemplo, alguém teve algumas decepções na vida sentimental. Aí se fecha, não quero mais, não vou me relacionar mais com ninguém, isso não é para mim. Quem diz? Algumas pessoas têm até a loucura de falar: eu não quero ter filho, vou botar filho nesse mundo, esse mundo difícil, complicado, mal. Amado, se não fosse, isso não é nosso, nós que somos os tadinhos, a geração tadinhos, né, que está enfrentando um mundo difícil. A maldade existe desde a queda de Adão. Eu vou até mais longe, a maldade foi desde a queda de Lúcifer, né? Aí depois veio Adão e com aquela queda gerou tudo isso. Por isso que Jesus veio, para que ele pudesse pagar com o próprio corpo, com a própria vida, com o sangue derramado, para que não houvesse mais sacrifícios, porque o sacrifício sacerdotal tinha sido feito por ele ali. Então o que acontece? Tem gente que fala, se você for olhar lá Noé, Deus teve que destruir. Deus não teve que destruir a terra com um dilúvio, porque o pecado estava desesperador, a maldade do homem. Então isso, desde que a gente esteja aqui nesse mundo, tudo isso sempre vai acontecer, né? Sempre vai ter. E as coisas, elas basicamente se repetem. O mal ecoa no meio da humanidade, assim como aquela oração de Jesus ecoa no mundo espiritual ao nosso favor, há mais de 2000 anos atrás, quando ele fez essa oração. Então nós temos que aprendermos a viver e sermos fortalecidos nas sequelas. Porque quando você descobre, quando alguém descobre, você não está repreendido, descobre alguma enfermidade, então aquilo ali às vezes é assustador, é pavoroso, é complicado, te paralisa de alguma forma, mas você vai fazendo um tratamento e vai se recuperando. Em alguns casos ficam algumas sequelas, outras não. E eram essas sequelas do mal, da maldade do mundo, da maldade das pessoas, da maldade das situações que Jesus estava pedindo para Deus. Não precisa tirar eles do mundo, né? Não precisa que todo mundo agora morra, né? E eu peço que livre eles do mal, livre da culpa, porque a culpa também é um grande consequência de sentimentos ruins, de posturas, né, ruins, que nos paralisa. Vocês já observaram que nós falamos muito de paralisação? Porque é verdade. A palavra de Deus que o diabo veio para quê? Matar, roubar, destruir? Ele vem para tirar todas as possibilidades de prosseguirmos. Então, meu amado, minha amada,
pessoas lindas de Deus, deixa eu dizer uma coisa, essa oração ecoa em prol de mim, em prol de você. O que você não pode deixar é quando os problemas vierem, porque vem, amados, vem. De um jeito ou de outro vem. Quando vier decepção, frustração, perda, qualquer coisa assim ruim, tá. Simplesmente acredita no que o Senhor tem para a sua vida e siga em frente. Quando ele falou para Deus, ele falou isso: livra-os do mal, para que esse mal não fique arraigado e não nos paralise. Então toma posse hoje dessa voz que está ecoando no mundo espiritual a teu favor. Dê o teu like, compartilhe essa palavra e com muito carinho, muita ternura, muita leveza, beijo no coração.